Olá, estamos aqui para mais um programa Estação IFB, hoje discutindo, conversando um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra. Eu sou Nilzélia Oliveira, mulher negra, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, estatura mediana e estou usando uma blusa de mangas compridas rosa. E temos a honra de receber a professora Daiane Augusta, que vai conversar com a gente sobre esse tema hoje. O Dia da Consciência Negra, assim como o Dia de Zumbi dos Palmares, foi instituído em 2011. E desde então, muitas coisas têm acontecido, a gente tem trabalhado esse tema de forma mais presente, de forma mais consciente nas escolas, porque é um momento, uma possibilidade de a gente fazer reflexões, aprofundar os nossos debates. Eu vou agora apresentar a professora Daiane Augusta. Ela é pesquisadora e professora de História do Campus Brasília, Instituto Federal, com formação tanto na graduação, no mestrado e no doutorado no Departamento de História da Universidade de Brasília. E os temas que a Daiane trabalha são todos muito interessantes e a gente certamente vai trazê-la aqui para discuti-los em outro momento. Hoje, especificamente, a gente vai discutir 20 de novembro, mas ela trabalha estudos africanos, mulheres africanas, a resistência africana contra o colonialismo português, identidades africanas, negras diaspóricas, em Angola, no Brasil e em Portugal, além da educação antirracista. Daiane, eu queria, como historiadora, você como historiadora, eu já vou fazer essa pergunta puxando a sardinha para sua brasa. O que significa para a história do Brasil o 20 de novembro? Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com a Nilzélia, enfim, com todo o público, a comunidade do IFB, interna e externa também a nossa instituição. Eu sou uma mulher negra, uma mulher preta, retinta, de cabelo crespo, solto, estou usando uma camisa preta com dizeres em dourado escrito "Nossos passos vêm de longe". E basicamente isso. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero dizer que o mês da consciência é muito importante para todos nós, né? Não só o dia 20, mas para todos nós que trabalhamos com a temática racial. Trabalhar com isso é trabalhar de janeiro a dezembro, né? Mas, obviamente, estamos aqui para valorizar esse dia também, lembrar simbolicamente a importância de estarmos trabalhando com esses temas ao longo de todo o ano, né? Não só dentro de sala de aula, como também fora, levar esses temas para nossas casas e, enfim, criar espaços de diálogos onde nós estivermos, né? A Consciência Negra, o dia 20, representa a inserção da comunidade negra. É um momento também que a gente reflete sobre o impacto da cultura africana e a formação da identidade cultural do nosso país. É o momento da gente valorizar a cultura, a herança afro-brasileira, a gente pensar sobre a nossa ancestralidade, da gente reconhecer a nossa autoestima, da gente falar sobre a nossa população, das questões da nossa população nas nossas instituições de ensino e, como eu já falei, não apenas na instituição, também em outros espaços, né? E é um mês celebrativo, principalmente para nós que somos do movimento negro, né, que trabalhamos muito para que essa data fosse instituída oficialmente no calendário escolar. Então, a Lei 10.639, ela vem instituindo essa data oficialmente no calendário escolar. Então, é obrigatoriedade que nós assumamos o compromisso de discutir esses temas nos nossos espaços de ensino, entendendo o ensino numa perspectiva mais ampla e não restrita apenas ao espaço escolar, mas também ao nosso lar, enfim, as conversas de bares, em todos os lugares que a gente estiver. Essa reflexão é super importante no nosso ambiente de trabalho, como você falou, no nosso cotidiano. E aí eu me recordo de como o Instituto tem caminhado e tem avançado nessa discussão ao longo desses 15 anos, porque a gente começou sempre trazendo essa discussão
mas institucionalmente ela foi crescendo, ganhando vulto, ganhando peso, né? E nos últimos anos a gente consegue ver como ela se instaura, como ela se estabelece nas nossas salas de aula, nos nossos projetos de pesquisa, os projetos de ensino, enfim. E aí eu te pergunto, como que o 20 de novembro influencia a prática docente mesmo? Como que os estudantes lidam com essa data hoje no IFB? Como que eles recebem, né? Sim, eu não consigo falar assim, do ponto de vista amplo, pensando na instituição como um todo, né? Eu vou falar a partir do meu espaço social, que é de onde eu atuo, que eu atuo no Campus Brasília. E, primeiramente, dei aula no IFG, no Instituto Federal de Goiás, e depois vim para o Campus Brasília, e é onde eu tenho atuado particularmente, e onde eu tenho feito essa discussão durante todo o ano. Mas, particularmente no Novembro Negro, a gente tem uma programação que está dentro do calendário escolar. Então, esse ano, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre a importância da ancestralidade para a valorização da nossa identidade cultural. Né? Inclusive vai ter o plantio de baobá que nós vamos fazer tanto no Campus Brasília quanto no Campus Planaltina. E é muito importante também que a gente saiba que isso não foi algo dado. Né? O 20 de novembro, toda essa discussão que a gente faz é uma conquista do movimento negro e vem de muito longe, nossos passos vêm de longe, né? Vem de muito longe, vem de uma construção ancestral. Então, assim, no espaço do IFB da mesma forma, não é diferente, quer dizer, até um tempo atrás a gente não tinha existência dos NEABIs, que é os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. No caso do Campus Brasília, a gente tinha uma coordenação, que era a coordenação de Gênero, Raça, Sustentabilidade e Estudos Afro-Brasileiros, CDSC. E essa coordenação estava concentrada ali tudo, né? Você vê, é um guarda-chuva. Vamos discutir gênero, tá na CDSC. Vamos discutir raça, sustentabilidade, né? Então, assim, dependia muito de quem ocupava a coordenação, quem estava ali naquele espaço. Assim que eu vim para o IFB, quando eu cheguei no IFB, foi muito interessante, porque teve uma coordenação, na época era a Larissa Ferreira, se eu não me engano, e ela estava organizando um evento sobre racismo religioso. E, na época, no espaço do nosso campus, teve uma resistência muito grande de alguns colegas, porque dizia-se na época que a gente tinha que propor a discussão de outras religiões também. Então, tinha que trazer gente da igreja evangélica, tinha que trazer gente do catolicismo, com essa ideia de que o Brasil é laico e a gente precisa discutir todas as religiões. E aí houve um movimento o núcleo, né, que era mais resistente dentro do espaço do IFB, a gente fez uma carta aberta que foi pública, né, e o reitor da Universidade de Brasília, do IFB teve que ir ao nosso campus e fazer uma retratação pública e nós forçamos que o evento fosse realizado naquele espaço. Então, depois disso, as questões raciais, elas passaram a ser... Assim, foi um marco que as questões raciais elas passaram a ser tratadas de forma diferente dentro do nosso campus. Particularmente isso, né? Assim, isso me marcou. E aí, no segundo momento, já em 2018, se eu não me engano, tem a criação da comissão, né? Da comissão do NEABI. E essa comissão, ela tem pautados pontos importantes dentro da nossa instituição, sabendo que nós precisamos ainda de verba, né? Porque a gente sabe que tem verbas dentro da nossa instituição, mas essas verbas muitas vezes não chegam até esses núcleos que trabalham com temas que são, digamos assim, secundários dentro de todos os temas que nós trabalhamos dentro da nossa instituição, né? Então, é uma conquista e esses temas eles vêm sendo desenvolvidos por esse núcleo, mas sabendo também que não é responsabilidade apenas do NEABI, das pessoas que estão dentro desse núcleo, a responsabilidade de levar esse tema, de trabalhar com essas discussões é de todos nós, uma vez que é a obrigatoriedade, a Lei 10.679 é emendada pela 11.645 e traz essa responsabilidade para todos nós, né? É um tema que afeta a todos nós enquanto sociedade. Não sei se eu respondi, mas sim, porque eu fui... Você contextualizou bem e realmente exato. Esse movimento que a gente vivencia hoje no Instituto Federal de Brasília, né, da criação dos núcleos de diversidade, no caso especificamente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, é um movimento forte, é um movimento potente que vem realmente dessa construção anterior, das pessoas que foram ao longo dos anos trabalhando, sedimentando a construção dessa temática, né? Daiane,
Hoje a gente tem muitas legislações que ampliam o debate, que trazem a formulação de políticas públicas para a gente criar uma escola antirracista de fato, né? Como é que você vê, dentro desse marco do Novembro Negro, do próprio 20 de novembro, a possibilidade de construção de uma educação antirracista aqui no Instituto Federal? Como é que a gente lança a mão dessa data para fazer essa discussão e a implementação de uma política antirracista? É assim, primeiro dizer assim, que há tanto que tem dois marcos para mim, né? A 10.639, ela é um marco, sem dúvida nenhuma. A 11.645 trata particularmente da educação escolar indígena, né? Que é muito importante também, que a gente precisa entender que não é apenas, a gente não está falando apenas da cultura afro-brasileira, a gente está falando da cultura africana, que nos constitui enquanto herança, e também da cultura indígena, né? Dos povos indígenas. E, bom, é um marco. A 10.639 é de 2003, a 11.645 ela é de 2008, e a gente não pode esquecer também da política de cotas, né? Porque isso, a inserção dos negros na universidade, ela promove ali, ela traz fissuras dentro da universidade. Quer dizer, eu sou fruto da política de cotas raciais. Eu entro na universidade por meio dessas políticas públicas, né? E a nossa presença naquele espaço, ela provoca essas fissuras. Quer dizer o quê? Primeiro, a gente começa a questionar esses cânones do conhecimento. Quem são os clássicos? Quem é que nós estamos lendo? Por que a gente não lê os negros? Por que a gente não lê autores indígenas? Quer dizer, eu fiz uma formação dentro da Universidade de Brasília que eu li pouquíssimos negros. E quando li, é porque eu estava fazendo história da África pré-colonial, né? Obviamente que hoje a gente, assim, hoje é totalmente diferente, porque já tem, você consegue ver dentro da universidade, e isso reflete também dentro do Instituto, a gente consegue ver essa diversidade dentro desses espaços, que eram espaços exclusivamente brancos até um tempo atrás, né? E isso promoveu uma virada epistemológica, né, dentro da universidade e também no nosso espaço de trabalho, porque a gente sai desses espaços universitários e leva essa discussão para os nossos espaços universitários. Então, isso promove essa mudança epistemológica. Quer dizer, hoje nós já falamos sobre a lei com os nossos estudantes, né? Ou se não falamos, a gente tem que falar, né? Precisamos falar. Os estudantes, eles já têm idade para compreender essas discussões. Quer dizer, é outra geração, não é como a nossa geração. A nossa geração, a gente não tinha o acesso à informação que esses adolescentes possuem. Então, assim, tem temas que são muito complexos que você aborda na universidade, mas que adequando você consegue fazer essa discussão dentro de sala de aula, dentro desse espaço escolar, entende? Então, eu vejo essa virada epistemológica nesses espaços que a gente está trabalhando. Mas, por outro lado também, aí pensando na educação antirracista, eu estou até lendo aquele livro da Bárbara Carini, Como Ser um Educador Antirracista. E é um livro pequenininho, né? E teve uma parte que me tocou muito, que eu fiquei voltando nessa parte, porque ela fala assim, que quando a gente fala do antirracismo, a gente está pensando no racismo. Então, é como se a gente estivesse sempre pensando no colonizador. Então, é como se a gente estivesse fazendo um discurso para os brancos, né? Um discurso para essa população, quer dizer, e nós precisamos lembrar da autoestima do nosso povo. Então, para isso, a gente precisa falar da história dos reis e das nossas rainhas. A gente precisa lembrar, nós, corpos negros, nós somos vistos, quer dizer, a gente, olham para a gente e vê a nossa cor antes. Quer dizer, mas nós somos humanos, nós precisamos nos humanizar, quer dizer, a gente está produzindo conhecimento. E a gente precisa falar sobre essa produção desse conhecimento. O que esses intelectuais negros estão pensando, o que eles estão escrevendo. Quer dizer, normalmente chamam a gente muito para falar sobre racismo e tudo, mas essas pessoas, elas estão produzindo conhecimento, elas estão escrevendo, elas estão pesquisando, mas elas não são chamadas para falar sobre as pesquisas delas, sobre o que elas estão pensando, sobre os conceitos que elas estão produzindo. E essa virada, ela está acontecendo e a gente precisa fazer jus a isso. Então, ela traz essa reflexão, né, que a gente precisa talvez mudar. Isso não significa que a gente não vai falar sobre o racismo, porque isso é inevitável na sociedade que a gente vive hoje, né? Mas a gente precisa trazer essa virada
e trabalhar também valorizando a autoestima da nossa população. E para isso a gente precisa sair desse, assim, descentralizar dessa narrativa que é apenas, por exemplo, relacionada à questão da escravidão, por exemplo, dentro da história. A história da escravidão, ela é um capítulo, por exemplo, é uma partezinha, ela não representa o todo da nossa história enquanto negros. Quer dizer, vamos falar sobre história de liberdades, né? Vamos falar sobre a imprensa negra, vamos falar como os negros estão fazendo, né, circular toda essa energia, estão falando sobre a nossa herança, vamos falar sobre a valorização do nosso povo, entende? Então, eu acho que a gente está dando essa virada aí, mas é isso, né? É um processo, nada chega, né, do nada, é um processo e a gente precisa participar dessa construção como coletivo. E eu percebo isso muito nas estudantes hoje, como você falava, né, a nossa geração é uma geração muito carente de acesso aos materiais, de informação mesmo, né? E o livro da Bárbara Carini, por exemplo, chegou até mim por via de uma estudante. Então, é muito curioso ver e muito felicita a gente, né, de ver como a informação, de fato, de qualidade e essa afirmação, não apenas do ponto de vista de uma história que é contada e recontada nessas chagas que a população negra sofreu na escravidão, mas como esse lugar de fazer história, de fazer conhecimento, de produzir conhecimento, de construir epistemologia mesmo, né? Sim. Daiane, eu vou finalizar a nossa conversa agora, mas antes eu queria deixar um convite muito especial, porque a gente está no mês de novembro, né? No Novembro Negro aqui no IFB. Os campi têm uma programação muito vasta, inclusive o Campus Brasília. Acessem as páginas, os sites, as redes sociais, porque tem muita coisa legal acontecendo. E na próxima semana, não de forma, enfim, não é que tenha sido algo ao acaso, muito pelo contrário, né, de forma muito emblemática, vai acontecer a abertura do Conecta IF no dia 20 de novembro. Então, é um momento super importante para a instituição inteira parar, refletir e atuar, né? Porque a reflexão ela está sempre presente, a gente precisa transformá-la em atitudes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa prática docente, estudantil, enfim, enquanto servidoras do Instituto. Então, fica o convite, a gente com certeza vai se encontrar lá no Conecta semana que vem. É isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau. Gente. Ai, gente, que bom. Como é que foi?